O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Início do Evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus. Está escrito no livro do profeta Isaías: Eis que envio meu mensageiro à tua frente, para preparar o teu caminho. Esta é a voz daquele que grita no deserto: preparai o caminho do Senhor, endireitai suas estradas. Foi assim que João Batista apareceu no deserto, pregando um batismo de conversão para o perdão dos pecados. Toda a região da Judeia e todos os moradores de Jerusalém iam ao seu encontro. Confessavam os seus pecados e João os batizava no Rio Jordão. João Batista se vestia com uma pele de camelo e comia gafanhotos e mel do campo, e pregava dizendo: depois de mim virá alguém mais forte do que eu nem sou digno de me abaixar para desamarrar suas sandálias. Eu vos batizo com água, mas ele vos batizará com o Espírito Santo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Aleluia, 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 Que estas palavras sirvam para o perdão de todos os nossos pecados. Amém. Podemos ficar sentados, meus prezados irmãos aqui da comunidade Nossa Senhora Aparecida, nossa matriz. Nós estamos celebrando o segundo domingo do Advento. O tempo passa rápido, a gente nem percebe. Uma semana atrás da outra, e o tempo vai passando, a gente vai ficando velho, a gente às vezes nem percebe isso na nossa vida. Mas no primeiro domingo que celebramos domingo passado, em preparação à vinda do Senhor Jesus, ao seu nascimento, semana passada o tema central foi vigiar. Precisamos vigiar. Vigiar principalmente para descobrir onde é que está a verdade, onde que está o amor, onde que está a justiça, onde é que está Jesus. Que muita gente não percebe, e é levado, enganado, iludido, e não consegue enxergar onde se encontra Jesus. Por isso, primeiro domingo, vigiai, prestai atenção, porque o perigo é muito grande e se você não perceber, pode te engolir. E acabou a sua vida. Precisa descobrir onde está a verdadeira verdade, onde está Jesus. Por isso precisa vigiar e descobrir o que faz mal para evitá-lo e onde está a vida, o que faz bem para construí-lo. Nesse segundo domingo do Advento, a igreja já nos apresenta um tema característico do segundo domingo, tanto no ano A, B ou C, que é preparai o caminho do Senhor. E ela nos apresenta aqui o texto do Evangelho de Marcos, que nós vamos estudar durante esse ano. O Evangelho de Marcos é o primeiro que foi escrito, é o verdadeiro Evangelho. Eu estudei bastante, aprofundei e fiz essas descobertas. Depois, Mateus e Lucas, uns
20, 30 anos depois, eles vão pegar a Boa Nova, o Evangelho de Marcos, e vão adotá-la, adaptá-la à comunidade de Lucas, num lugar, e comunidade de Mateus, formada principalmente pelo povo judeu do Antigo Testamento, e vai adaptar este Evangelho para a comunidade deles, dentro da realidade nova que eles estão vivendo. Portanto, a matriz, a raiz, é o Evangelho de Marcos. Por isso, para entender melhor Mateus, Lucas e depois João, posteriormente, é imprescindível a gente conhecer os princípios básicos, fundamentais que estão neste Evangelho de Marcos, que nós vamos ter oportunidade de aprofundar este Evangelho durante esse ano litúrgico todo, mas é necessário cada um de nós, em sua casa, pegar o Evangelho e ler em sequência, para descobrir como que ele planejou e aonde é que se encontra a verdade dentro desse Evangelho e o que está querendo nos passar, que é a Boa Nova. A Boa Nova. Tanto é assim que o evangelista Marcos, ele inicia exatamente assim, início, então princípio. Lembrando o princípio, lá no livro 1 do Gênesis, quando você abre a Bíblia, o início, o princípio está lá. No princípio, no início, Deus criou o céu, a terra e o mar, e vai descrevendo que tudo que Deus fez foi bom. Mas durante a história, o homem, com seu orgulho, com sua ganância e com seu poder, se considerando como Deus, aquilo que Deus criou como princípio, como bom, ele foi tomando conta e estragando, e submetendo povos à escravidão, e fazendo o povo sofrer, e o povo mais humilde sofrer. Por isso agora Marcos apresenta que o nascimento de Jesus e a vida de Jesus é uma boa nova, porque traz para nós exatamente essa possibilidade. Ele já mostrou como, já nos deu dicas, já nos ensinou. Por isso é uma possibilidade, se nós aderirmos, acreditarmos em Jesus e no seu projeto, e com nossas mãos, com nossos braços, com nossa força, com nossa inteligência e capacidade, colocamos isso em prática. Senão, os grandes e poderosos continuam dominando, estragando a vida do povo. Portanto, precisa existir essa ação. Então, o Evangelho de Marcos, ele começa assim, o início do Evangelho. O Evangelho é boa nova, boa notícia. A boa notícia é uma notícia que traz alegria, que mostra a esperança realizada. Assim como uma mãe que está em casa esperando alguma informação do filho que está no hospital, e de repente toca o telefone e a enfermeira lá, ela comunica: seu filho está de alta, vem buscar. É uma boa notícia, uma alegria. A boa notícia sempre traz algo concreto. Isso que faz parte da esperança. A gente espera, não aguardando simplesmente as coisas acontecer, no sentido de esperar, mas no sentido, como falamos semana passada, na minha homilia, onde eu dei, esperançar, você agir para construir uma vida nova. Então o telefone tocou e a mãe recebeu e pegou o carro, já pediu alguém e já foi buscar o filho. É um evangelho, uma boa nova. Assim como os pais recebem informação da escola, da diretora, que o filho e a filha passaram de ano, foram muito bem. É uma boa nova. Boa nova é tudo aquilo que constrói vida, tudo aquilo que realiza aquilo que estamos esperando e pela qual nós trabalhamos. Porque a gente trabalha esperando a vida melhorar, esperando conquistar alguma coisa, esperando adquirir alguma coisa, e aí a boa nova chega. O resultado foi ótimo. Você não trabalhou em vão, realizou aquilo que você estava esperando, pela qual trabalhou tanto. Essa é a boa nova. A boa nova não cai assim do céu.
sem nada. A boa nova, ela exige um trabalho. Então, início da boa nova, da boa notícia, do Evangelho de Jesus. Jesus, aqui ele insiste muito em Jesus. Quando a gente no Evangelho fala Jesus, estamos se referindo sempre ao humano Jesus, aquilo que nós vamos celebrar daqui a pouquinho. É Jesus gente, é Jesus humana, é o Deus que se encarnou, que se tornou humana como todos nós. É gente carne da nossa carne, osso dos nossos ossos, sangue do nosso sangue, é gente como todos nós, portanto é humano. Só que ele está dizendo que esse Jesus, que é o humano, ele é o nosso Messias, ele é o Cristo, ele é aquele que foi prometido pelo povo do Antigo Testamento, pelos profetas, que Deus vai mandar alguém. Eis aí aquilo que Deus mandou. Só que ele não mandou alguém extraordinário, não mandou alguém super, ele mandou alguém humano como todos nós, que é ele mesmo, Deus feito homem. É ele mesmo que se encarnou e veio nos visitar e morar no meio de nós, para nos dar exemplo de como podemos construir aquilo que é o grande desejo de Deus, que é muito simples, expresso em Marcos mais tarde, no capítulo 9, a frase central, que infelizmente não vamos ler na missa porque vai ser pulada, mas a frase, aquilo que eu venho falando para vocês é essa: o desejo, a vontade grande de Deus para todos nós, todos, não só o povo de Israel, mas todos os povos do mundo, todas as nações, é essa: que nós possamos viver de verdade como filhos de Deus, irmãos uns dos outros, e possamos, portanto, viver em paz. Essa palavra paz, ela aparece aqui no nosso salmo, que foi cantado, muito profundo, muito bonito: mostrai-nos, o Senhor, vossa bondade, e a vossa salvação nos concedei. E aí já no primeiro verso, diz assim o salmo: quero ouvir o que o Senhor irá falar. É a paz que ele vai anunciar. É a paz que ele vai anunciar. A paz para o seu povo e seus amigos, para os que voltam ao Senhor seu coração. Está perto a salvação dos que o temem, e a glória habitará em nossa terra. Essa boa nova que Jesus, então, que Marcos anuncia no início do seu Evangelho. É ele que vem nos mostrar como podemos viver na fraternidade para construir a paz, que é a grande vontade de Deus. E aí o segundo verso, que foi um tema de uma campanha da fraternidade, tem um hino da época muito bonito: a verdade e o amor se encontrarão, a justiça e a paz se abraçarão. Não tem paz sem justiça. Não pode ter nunca paz verdadeira se não tiver a justiça. Isso São Pedro, na segunda carta, antes de continuar o salmo, mas como veio nesse momento, ele vai dizer aqui, no capítulo 3 da segunda carta de São Pedro, que nós lemos hoje, tem um tesouro aqui escondido que a pessoa não percebe, capítulo 3, no versículo 13. Aonde eles estavam esperando o que foi descrito no livro do Apocalipse com as palavras novos céus e novas terras, e que muitos pensam que novos céus e novas terras é depois do cemitério. Mas Pedro é bem concreto, aonde ele vai dizer o que esperamos de acordo com a sua promessa, a promessa de Jesus, né? Nós esperamos novos céus e novas terras, onde habitará a justiça. Portanto, ele está se referindo à vida concreta nossa, da nossa convivência, onde a justiça e a paz, então, segundo o Salmo aqui, a justiça e a paz se abraçarão. Da terra brotará a fidelidade, e a justiça olhará aos altos céus. A justiça é a base. Se não tiver justiça, não tem paz. Você vê uma criança que você não mama ela, está cometendo grande injustiça. Vai se tornar um inferno na sua vida, porque é uma gritaria total. Na sua casa, porque a criança tem direito de receber a mamadeira. Você não deu, aí gritaria. Perde a paz.
A justiça é a base da paz. Quem quer viver em paz tem que construir a justiça, tem que construir a fraternidade, tem que lutar pela vida. E o último verso aqui: o Senhor nos dará tudo o que é bom, e a nossa terra nos dará suas colheitas. Você vê coisas da vida, não coisas depois do cemitério. A justiça andará na sua frente. Então, primeiro a justiça, consequência a paz. Primeiro a justiça, tendo justiça, a paz, a fraternidade. A justiça andará à sua frente e a salvação há de seguir os passos seus. Então, voltando aqui agora à nossa leitura do Evangelho, portanto, o início do Evangelho de Jesus, o humano, ele que é o prometido, o Cristo, o Messias. Em hebraico é Messias. Muitas vezes convém usar a palavra Messias, porque é o grande esperado, não como os judeus esperavam, como o rei Davi, que oprime as outras nações, que vence, que pisa neles, né? Que é dominador, que sentar como grande rei no trono, todo mundo debaixo dos seus pés, dominando. Mas é um novo tipo de messianismo que traz a fraternidade e a paz, como Mateus depois descreve nas bem-aventuranças. Portanto, a boa nova de Jesus, que é o Messias, o Cristo, ele é o Filho de Deus. O Filho de Deus é aquele que faz a vontade de Deus, aquele que descobre qual é a vontade de Deus e vive ela. Esses são os verdadeiros filhos de Deus. E Jesus foi o primeiro. Diz São Paulo numa das cartas que lemos semana passada, ele foi o primeiro. Ele foi o primeiro a obedecer o próprio Pai. Por isso a ressurreição de Jesus é considerada como a vitória grande dele, porque ele obedeceu ao Pai até a morte de São Paulo e morte de cruz. Depois vem aqueles que seguem Jesus, aqueles que realizam o seu projeto, que ao promover a paz, ao viver em paz, ao promover a justiça, passam a ser filhos de Deus. E nós nos chamamos, todos nós somos filhos de Deus, aqueles que constroem a vida, a fraternidade e a paz. E aí, a primeira parte do Evangelho, ele vai citar exatamente que é para chegar a conhecer Jesus, conhecer o seu projeto e segui-lo. O evangelista apresenta esse projeto de João Batista. João Batista era sacerdote. Isso é contado para nós no Evangelho de Lucas. Ele deveria estar lá no templo, oferecendo sacrifício. Ele saiu de lá porque ele viu misérias, ele viu exploração, ele viu tudo que não devia fazer em nome de Deus, e saiu de lá. E foi lá no Rio Jordão, pedindo ao povo conversão. Se nós queremos viver a vontade de Deus, não dá para usar a religião, usar o nome de Deus para explorar o povo, o que ele presenciou e viveu. Não é à toa que João Batista, sacerdote, filho de Zacarias, que era sacerdote. E no Antigo Testamento, os sacerdotes eram uma descendência. Se o pai e a mãe, se o pai é sacerdote, casado com uma filha de um sacerdote, então os filhos que nascem são sacerdotes. Era hereditário, diferente do nosso sacerdócio do Novo Testamento, de acordo com a ordem de Melquisedeque. É uma outra coisa. A escolha do Novo Testamento é um chamado para cada pessoa, não por ser de família de sacerdote. Há uma diferença grande quando nós falamos sacerdote do Antigo Testamento e sacerdócio de acordo com o segmento de Jesus, né? De acordo com a ordem de Melquisedeque, quando ele explica lá, inclusive São Paulo, a carta aludida a São Paulo, no capítulo 7, Melquisedeque, que significa rei de justiça, para construir a paz. Essa é a explicação que o autor dá no capítulo 7, porque ele usou a palavra segundo a ordem de Melquisedeque. Melqui significa rei, Sedeque significa justiça, para construir a paz, que a palavra é Jerusalém. Jerusalém, Salém
é a cidade da paz. Por isso que na Bíblia toda eu quero ir para Jerusalém, porque é a cidade criada para ter a paz. Hoje é totalmente contrário, né? O que nós estamos vendo naquele lugar lá. E aí cita o profeta Isaías aqui e coloca João Batista como preparação para o caminho de Jesus. E a preparação que ele pede é um batismo de conversão. Então João Batista, que devia estar no templo, largou todo o desvio que estava lá no templo, que mais tarde Jesus vai dizer: não sobrará pedra sobre pedra, desse daqui, tudo tem que ser destruído, porque tudo é falso, enganoso, usar o nome de Deus em vão. E João Batista, ele vai no deserto. Ele vai no deserto onde passava o Rio Jordão, aonde, anos antes, o povo que vinha do deserto, de 40 anos de caminhada, antes de entrar na terra, atravessar o rio e entrar na terra prometida, eles fizeram uma promessa grande, aonde quem não era circuncidado, ele deve viver a sua vida, ser circuncidado, para ser um novo povo agora, que vai atravessar o Rio Jordão e entrar na terra prometida. João Batista está lá, dizendo ao povo: nós precisamos fazer o mesmo processo, nós precisamos nos converter, nós precisamos deixar o pecado para trás, nós precisamos confessar esses nossos pecados para nos preparar para o dia do Senhor, que é o dia, na realidade, da convivência e da paz universal. Construir isso. E é por isso a conversão que ele coloca aqui, conversão dos pecados. Esse é o batismo de João. O batismo de João é caracterizado pelo arrependimento. Arrependei-vos, convertei-vos, mudai de vida, porque assim está preparado para aderir a um projeto desse Jesus Cristo, o Filho de Deus, que ele vai contar no seu Evangelho todo de Marcos, em que consiste esse projeto de Jesus e como aderir ao seu projeto. Logo em seguida, mais tarde, no mesmo capítulo, Marcos, ele vai usar de novo na boca de Jesus essa mesma frase: convertei-vos e crede no Evangelho, crede na Boa Nova, crede em mim, porque eu sou a Boa Nova. Aquilo que eu trouxe do Pai é a Boa Nova, porque o que está aí é dominação, é escravidão, é exploração um do outro, é pecado. Agora eu trouxe a Boa Nova do Pai, então crede no Evangelho, o Evangelho de Deus ele chama. A Boa Nova é de Deus, que Jesus nos mostra com a sua presença no meio de nós. É Jesus que nos revela, que nos mostra qual é a vontade de Deus, pelo seu exemplo, pelo seu ensinamento. Portanto, Jesus vai usar de novo: convertei-vos. Mas essa conversão agora não é dos pecados cometidos, dos erros, mas agora é uma conversão de assumir a nossa responsabilidade de sermos, por assim dizer, esses arautos do Evangelho, esses construtores, levando a Boa Nova para os outros, arregaçando as mangas e trabalhar para construir o mundo novo. Esse é o convite que Jesus faz, vai chamando os seus discípulos para integrar a seu grupo, ensiná-los como construir um mundo novo para fazer a vontade de Deus. Esses apóstolos que caminharam com Jesus 3 anos e depois, quando cai a ficha de quem era Jesus, eles dedicam toda a sua vida para construir esse mundo novo através do que eles construíram, que é a igreja, da qual nós fazemos parte desde aquele tempo até hoje. Portanto, João Batista, ele aparece e diz aqui: preparai o caminho do Senhor, endireitai suas estradas. E para entender essa parte, a igreja colocou para nós a primeira leitura, que foi escrita mais que 500 anos antes de Cristo, quando o segundo, chamado segundo Isaías, ele estava lá no exílio da Babilônia. Demoraram 50 anos esse povo, 570 anos, no ano 570 foram levados, antes de Cristo, foram levados para a Babilônia e lá ficaram escravos, trabalhando para o grande Babilônia, a grande Babilônia, Nabucodonosor, o rei. Até o reino dele
vem caindo, e um outro reino foi subindo, que é o reino de Ciro da Pérsia. E aí proclamou o dia, um edito, libertar todos os povos, e aí esse povo foi voltando para a sua terra. Mas veja bem o que ele usa: nós precisamos voltar rápido, nós não podemos encontrar obstáculos. Por isso que ele usa essa frase: preparai no deserto o caminho do Senhor, aplanai na solidão a estrada do nosso Deus, nivelem-se todos os vales, rebaixem-se todos os montes e colinas, endireite-se o que é torto e alisem-se as asperezas. Por que ele está dizendo isso? Você imagina você voltar, você tem que descer um monte no vale, depois subir de novo, depois descer de novo, até chegar a voltar na sua terra. Quanto tempo leva isso? E ele disse: a volta tem que ser rápida, então prepara o caminho, nivela o caminho para a gente chegar rápido. Mas isso também foi interpretado como nós precisamos acertar a nossa vida. Nos nossos erros, nos nossos desvios, nos nossos males, nós precisamos curar tudo isso. Nós precisamos vencer todos os nossos desvios da caminhada nossa, vencer todos os obstáculos para podermos estar preparados para aderir a esse projeto desse Jesus, Filho de Deus. O último Messias, Filho de Deus. O último ponto que eu queria destacar no nosso Evangelho, quando ele disse: eu batizo vocês com água no Rio Jordão, porém virá alguém de quem eu não sou digno de desamarrar a sua sandália. Ele é que eu vos batizei com água, mas ele vos batizará com o Espírito Santo. E aqui nós temos uma grande novidade. Marcos, ele fala no final que quem adere ao projeto de Jesus são batizados no Espírito Santo, não fala mais na água. Quem batiza na água é João Batista, para lavar os pecados. Agora Jesus, ele constrói a vida, e constrói a vida de acordo com o Espírito de Deus, com a vontade de Deus, com o desejo de Deus. Por isso ele batiza e nos dá o Espírito de Deus. O Espírito de Deus. Esse é Marcos. Mateus e Lucas, eles vão acrescentar: os batizará com o Espírito Santo e com fogo. João escreveu por último, ele vai voltar a citar o que Marcos coloca no início. O evangelista João, ele fala: ele os batizará com o Espírito Santo. O Espírito de Deus. Como que esse Espírito Santo, o Espírito de Deus? Olha para Jesus, vê o que Jesus fez, vê o que Jesus ensinou, vê o seu exemplo, vê o seu sentimento. Esse é o Espírito de Deus. Se queremos saber como que é o Espírito de Deus, é só conhecer bem Jesus, o Cristo, o Messias, o prometido, o ungido, que ele é o Filho verdadeiro de Deus, porque viveu a vontade de Deus, fez tudo o que Deus quis, que lhe custou a vida, porque o que Deus quis para ele é mostrar ao povo que nós precisamos construir a fraternidade e paz, que nós precisamos viver com saúde. Por isso que a maioria dos trabalhos que Jesus Cristo vai fazer, qual é? Pessoa doente tem que ser curada. Que sentido tem você viver a vida doente? Não tem. Cadê a paz? Não tem. Dor. Ontem fui visitar uma pessoa que era da comunidade, e ela me falou: teve um momento de dor que a gente quer xingar Deus e todo mundo que não aguenta. Que paz tem quando está com dor, quando está doente? Por isso a missão de Jesus é tirar as dores, é curar as pessoas. E por isso que a maior missão nossa como igreja é olhar aqueles que estão sofrendo e tentar ajudá-los a superar isso, que foi uma grande missão de Jesus: aliviar as dores e recuperar a vida das pessoas. Então, quer saber o que é o Espírito Santo? Olha para Jesus. Mas nós temos muitos Jesus. Muita gente fala de Jesus.
Por isso que temos que conhecer o único verdadeiro Jesus, que é revelado para nós através do Santo Evangelho. E é por isso a importância de ler o Evangelho, e é por isso que a igreja coloca necessariamente a leitura principal da liturgia em todas as missas, é o Santo Evangelho, ele que dirige a nossa vida. As outras leituras é para nos ajudar a entender melhor, mas o principal, o fundamental é o Evangelho, porque isso foi dito, confirmado no Concílio Vaticano II, eu venho repetindo sempre assim, quando ele diz de todos os livros que nós temos na Sagrada Escritura, seja Antigo ou Novo Testamento, o Evangelho só tem um, escrito em 4 modalidades. O Evangelho é o principal. E o Evangelho, diz, é o fundamento da nossa fé. O Evangelho é o fundamento da nossa fé. O Evangelho é a boa nova. O Evangelho é esse Jesus que estamos aguardando. Mas precisamos aguardar mesmo, trabalhando, construindo, limpando a nossa vida, limpando o nosso coração. E hoje é o dia da limpeza na liturgia, de preparar o caminho, descobrindo em nós aquilo que está atrapalhando os nossos irmãos e fazendo eles sofrer. Isso é muito importante a gente tomar consciência. Certas atitudes nossas e certa maneira da gente viver faz a pessoa sofrer. E tem gente que faz questão de fazer coisa para ver o outro sofrer. Não tem nada a ver com Jesus isso, não tem nada a ver com oração, não tem nada a ver com cristianismo. Mas tem gente que faz. Na sociedade tem de tudo. E nós precisamos descobrir que muitas vezes estamos sendo causa de sofrimento dos outros. Jesus veio para curar e redimir essas pessoas que estão sofrendo, recuperar-lhes a vida. E por isso que o ataque que Jesus Cristo vai fazer, que vai lhe custar a vida, é contra as autoridades da época que exploravam o povo, deixavam o povo sofrer, abandonado. Os leprosos não temos a ver, vai embora, afasta-se dos outros, né? E espera a morte, porque você é um grande pecador, por isso que está doente. Essa ideia que passava, e Jesus veio chamar as pessoas. Você tem sentido na sua vida, você precisa viver, você precisa recuperar a grandeza de ter vida, de apreciar as coisas boas, apreciar a natureza, apreciar a fraternidade, apreciar a convivência humana. Por isso que aquela mulher de 12 anos, doente, que não podia ter aproximação nem da família, nem do marido, quando ela foi curada, porque ela correu atrás, e a fé dela mostrou isso, Jesus simplesmente fala para ela: mulher, a tua fé te salvou. O teu trabalho, a tua correria, o teu desejo de querer voltar a viver com dignidade, com saúde, te salvou. Vai em paz. A única palavra que Jesus fala: vai em paz, volta a viver na convivência humana. Nós precisamos descobrir a alegria da felicidade e da convivência, de estar juntos, de ter um filho, de criar um filho, de colocar o filho no braço, de conviver, de fazer uma festinha de fraternidade entre as pessoas, onde a gente se encontra, conversa, onde joga truco, onde joga outras coisas. São coisas que unem as pessoas, que criam. É um pedaço do reino de Deus, é um pedaço do céu. Uma pessoa me falou: não há nada melhor na vida do que se encontrar, se sentir feliz com os outros, partilhar a vida e conviver juntos. Um pedaço do reino do céu, ela falou. E é de verdade isso. É o reino de Deus, que no Evangelho vai transmitir através de festa de casamento, de banquete, de alegria, onde não exclui ninguém, onde tudo se sente bem, se sente alegre. Esse é o reino de Deus que Jesus Cristo nos trouxe. Essa é a boa nova que precisamos descobrir. E o Marcos, o Evangelho, vai nos ajudar a descobrir o verdadeiro Jesus, que nos batiza no Espírito de Deus, naquilo que Deus deseja para todos nós, que é a construção da fraternidade e da paz, com base, fundamento na justiça. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Creio